Pouco conhecido dos brasileiros, o Tribunal Marítimo tem jurisdição em todo o território nacional e tem como competência julgar os acidentes e fatos da navegação. Qual a relação do direito marítimo com outros ramos do direito, como o direito comercial, o penal e o civil? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz-presidente do Tribunal Marítimo, Almirante Wilson Pereira de Lima Filho, a quem, desde já, agradeço pela gentileza de nos atender. Orion, muito grato aí por esse convite. É uma satisfação muito grande estar participando dessa conversa, especialmente em um estado tão importante para o Brasil como é o estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Almirante. E a você que nos acompanha, inscreva-se no canal da AMAGES no YouTube e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Almirante, então explica para a gente, por favor, quais são as competências e atribuições do Tribunal Marítimo. Nós estamos acostumados com o Tribunal Estadual, o Tribunal Federal, Eleitoral, enfim. Quais são essas competências de um Tribunal Marítimo? Olha, muito satisfeito em poder apresentar para quem está nos escutando esses esclarecimentos. Você, em sua introdução, definiu muito bem, né, o Tribunal Marítimo. Eu acho que ele é um ilustre desconhecido, mas cada vez mais as pessoas estão começando a valorizar o mar, e, ao valorizar o mar, a reboque, valorizamos o Tribunal Marítimo. O Tribunal Marítimo ele é um tribunal administrativo, diferentemente dos tribunais aí que você mencionou. Ele é vinculado diretamente ao comando da Marinha, ou seja, ele está dentro do Poder Executivo, tá? Mas ele é um órgão auxiliar do Poder Judiciário. Então, as penas que nós impomos aqui são penas administrativas, são penas de, por exemplo, suspensão de um direito de conduzir uma embarcação, impedir que uma embarcação navegue, e as decisões que são aqui tomadas, elas servem para subsidiar o Poder Judiciário, um desembargador, um juiz em seu julgamento. E nós temos duas tarefas principais. Eu acho que isso é importante que os nossos telespectadores tomem conhecimento. A primeira delas é julgar os acidentes e fatos da navegação. Então, qualquer acidente que aconteça, aqui uma plataforma de petróleo que tem um incêndio ou um acidente em nossas águas jurisdicionais, ou uma moto aquática lá em Capitólio, aí em Minas Gerais, esses acidentes todos serão julgados no Tribunal Marítimo. E, da mesma forma, todos os navios, ou seja, todas as embarcações com mais de 100 toneladas de arqueação bruta, elas são inscritas no Tribunal Marítimo. Então, qualquer navio que os senhores vejam navegando, ostentando uma bandeira do Brasil, esse navio também foi inscrito, registrado, melhor dizendo, aqui no Tribunal Marítimo. Eu não sei se depois vai ter oportunidade em suas perguntas, eu posso falar sobre como é que é a composição, com quantos juízes nós temos, tá? Mas, em síntese, atribuições, pergunta de prova, acabei de agora fazer uma palestra para uma universidade, quais são as principais atribuições do Tribunal Marítimo? Julgar acidentes e fatos da navegação e é o responsável pelo registro da propriedade marítima. Muito bem, antes de entrarmos propriamente aí nessa competência, essa atribuição do Tribunal Marítimo, gostaria que o senhor avaliasse para a gente a relação do direito marítimo com outros ramos do direito, como o direito comercial, o penal e o civil. Olha, a transdisciplinaridade do direito marítimo é incrível. E aqui nós vemos claramente, aqui no Tribunal Marítimo, quando nós temos um acidente da navegação, ou temos um acidente que acontece durante a atracação de um navio, ou que o navio derruba um portainer, isso tem um impacto em diversas áreas do direito. Nós temos um problema com o direito comercial, porque relações comerciais estão envolvidas, e muitas vezes direito trabalhista, porque uma relação trabalhista entre o armador e um aquaviário pode redundar em ações também na área trabalhista. Nós temos na área penal, porque se uma moto aquática ela colide com um banhista e tira a vida desse banhista, nós podemos ter também alguma coisa na esfera criminal. E temos também direito empresarial. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Orion.
Orion, o direito marítimo ele interage praticamente com todas as áreas do direito. Ele é transdisciplinar. E eu acho que o direito marítimo hoje no Brasil ele está sendo pouco valorizado. Mas eu acho que depois nós vamos voltar a esse tema, mas o direito marítimo, com um país como o nosso, né, que tem uma costa de quase 8.000 quilômetros, 15.000 quilômetros de vias interiores navegáveis, totalmente dependentes do mar, é importante que a sociedade cada vez mais valorize o mar. Inclusive, hoje, o Dia Nacional da Amazônia Azul, que é o nome que nós damos aí a essas nossas águas jurisdicionais, é um dia muito especial para nós termos essa conversa, no Dia Nacional da Amazônia Azul. Muito bem. É como o senhor falou, então, da importância do alcance que tem o direito marítimo, né? Até mesmo a relação do Brasil com o mar, ela é cheia de histórias e fazem parte de nossa história, a começar pelo próprio descobrimento do país, né? É verdade. Eu costumo dizer, né, que essa nossa relação com o mar, como você falou muito bem, começa bem até antes do descobrimento, que a gente estuda o Tratado de Tordesilhas, a gente começa a ver os portugueses, as grandes navegações, né? Infante Dom Henrique, tudo começa no mar. Né? Depois nós fomos descobertos pelo mar, no mar nós consolidamos a nossa independência, na Guerra da Independência, depois pelo próprio mar nós defendemos a nossa soberania na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na própria Guerra do Paraguai, não foi no mar, mas foram em vias navegáveis interiores, em que os nossos navios também tiveram uma grande atuação, e hoje, do mar nós retiramos o nosso petróleo, né? o gás, petróleo e gás, a pesca, minerais, fármacos. É impressionante a importância do mar, toda a ligação, a importação, a exportação, na própria cabotagem, o transporte de riquezas entre portos brasileiros, é muito importante. E mesmo aquela riqueza que não sai do mar, mas sai do solo do brasileiro, tem que passar pelo mar para chegar ao seu destino nas suas relações comerciais exteriores, né? Sem dúvida, eu estava conversando com a Isabela aí um pouco antes, né, que em Minas Gerais, em que pese não ter um litoral, a ligação com o mar é muito forte, porque grande parte das riquezas que são exploradas em Minas Gerais, e são muitas, elas, de alguma forma, vão fluir pelo mar. Então, indiretamente, Minas Gerais está totalmente relacionado ao mar, porque é pelo mar que se escoa minério, por exemplo. Quando o minério sai do estado de Minas Gerais e vem por via ferroviária e depois é exportado em nossos navios. Então, realmente, é importante e muito me alegrou ao saber que os magistrados de Minas Gerais, né, estão preocupados com o direito marítimo, com o nosso Tribunal Marítimo. Isso aí me encheu de alegria, com muita satisfação que eu estou aqui conversando com vocês. Sem dúvida. Nós que agradecemos. Agora, eu gostaria de remeter um pouco à história, já que falamos lá do descobrimento do Brasil, Tratado de Tordesilhas, né? O fator até de criação, porque o tribunal é novo em relação, por exemplo, à idade do próprio país, né? Mas ele atendeu, o surgimento dele, a criação, atendeu até mesmo a um conflito com outro navio, um navio estrangeiro, né? Bem, essa pergunta eu acho muito interessante, porque a história do Tribunal Marítimo, o surgimento do Tribunal Marítimo é decorrente de um incidente marítimo que aconteceu em 1930. Um navio chamado Baden, de bandeira alemã, ele vinha da Alemanha para a Argentina, parou no porto do Rio de Janeiro, justamente na época que estava se encerrando a Revolução de 1930. E o comandante desse navio decidiu sair do porto do Rio de Janeiro, sem autorização. Então ele saiu e quando ele passou aqui em frente à Fortaleza de Santa Cruz, que fica aqui em Niterói, na margem esquerda, aqui da Bahia, houve alguns tiros de advertência, o navio não parou, e quando ele saiu da Baía de Guanabara, ele guinou para Boreste, rumo sul, para a direita, rumo sul,
ele foi alvejado pela Fortaleza do Leme, que na época se chamava Forte do Vigia. Então, o que aconteceu? O navio foi atingido, tínhamos 22 pessoas que perderam a vida e 55 ficaram feridas. Esse foi realmente um grande incidente na ocasião. O navio regressou para o Porto do Rio, as pessoas foram socorridas, e aí estamos diante de um incidente internacional entre o Brasil e a Alemanha. Os diplomatas sentaram à mesa, chegaram ao entendimento, e a decisão foi que esse caso teria que ser julgado num tribunal marítimo. E o Brasil não tinha tribunal marítimo. O Brasil não tinha. Não tinha. Então, foi julgado, veja bem, uma ocorrência em nossas águas territoriais, foi julgado na Alemanha. Foi julgado lá em Hamburgo, no Tribunal Marítimo de Hamburgo. Então, nessa ocasião, o Estado brasileiro disse, não, o Brasil tem que ter um tribunal marítimo, até porque é um litoral, né, de quase 8 mil quilômetros, e naquela época estava se intensificando as atividades marítimas do país, década de 1930, então decidiu-se ter um tribunal marítimo. Inicialmente, seriam 6 tribunais, com o Tribunal Superior Marítimo no Rio de Janeiro. Mas aí se estudou, viu que seria muito, muito dispendioso criar 6 tribunais, né? E aí decidiram criar um tribunal no Rio de Janeiro, só que esse tribunal vinculado à Marinha do Brasil, de forma que a estrutura da Marinha, especialmente das capitanias dos portos, delegacias e suas agências, poderiam fazer parte desse processo, na citação, nas diligências, nas oitivas, né? Na distribuição dos guias de julgado. E o que aconteceu? Foi criado um tribunal marítimo em 1934. Em 1934, temos 87 anos, nesse mesmo prédio aqui, onde eu estou falando aqui com vocês, que é um prédio muito bonito, infelizmente não temos aqui as fotografias, se quiserem, depois a gente pode mandar algumas fotos para vocês, foi criado o nosso Tribunal Marítimo, né? E como um Tribunal Marítimo administrativo, como já disse, vinculado pela razão que eu apresentei aqui, à Marinha do Brasil. Então, essa é rapidamente aí uma síntese da história de criação do nosso tribunal. O que é importante, Almirante, é que sejam quais forem as responsabilidades que o Brasil teve nesse incidente, ser julgado por outro país é perder a própria autonomia, a soberania. Então, é importante ter essa sede aqui no país. Exatamente. Isso aí, eu não comentei, mas a sua observação foi perfeita, por aspectos relacionados à soberania nacional, foi que levou o presidente Getúlio Vargas, com a assessoria do ministro da Marinha, que era Protásio de Guimarães, criar o nosso Tribunal Marítimo. Agora, Almirante, quem é que pode integrar o tribunal? Qual que é a formação de seus integrantes? Como é feito essa capacitação? Porque as escolas de direito não ensinam direito marítimo, eu imagino. No direito marítimo, né, há pouco tempo atrás mesmo, eu te falei que eu estava fazendo uma apresentação para os alunos da Universidade Cândido Mendes, de uma hora atrás, também por videoconferência, eu estava comentando sobre isso, que o tribunal, o direito marítimo, ele ainda está ele é pouco estudado, ele é muito setorizado, só algumas pessoas estudam. Nenhuma universidade federal possui na faculdade de Direito a disciplina de Direito Marítimo como disciplina obrigatória. Algumas universidades têm como uma disciplina eletiva. Eu tenho conhecimento que 2 faculdades privadas possuem a disciplina de Direito Marítimo em seu currículo. São 2 universidades que ficam lá em Santos. Então, é importante que a gente, cada vez mais, divulgue o direito marítimo, ele é fundamental para nós. Agora, sobre a integração, ele é formado... Agora, vamos falar agora sobre como é a composição do nosso tribunal. O nosso colegiado, ele possui 7 juízes. O presidente é um almirante do Corpo da Armada, tá? E os outros 6
são divididos em 2 militares e 4 civis. Os 2 militares são, um é um oficial superior do Corpo da Armada como eu, e o outro é um oficial superior engenheiro naval, porque os acidentes, em várias ocasiões, têm aspectos relacionados à engenharia. E os 4 civis são das seguintes formações. 2 são bacharéis em Direito, obrigatoriamente. Um é especialista em Direito Internacional Público e o outro especialista em Direito Marítimo. Os outros 2, uma que é a nossa decana, especialista em armação e navegação comercial, e o outro é um especialista em marinha mercante, que é um capitão de longo curso da marinha mercante. Os 3 militares, eles possuem mandatos que podem ser renovados e são indicados pelo comandante da Marinha ao presidente da República. Os oficiais, os juízes normais, né, que não o presidente, têm mandato de 4 anos. O juiz-presidente tem o mandato de 2 anos, que podem ser renovados até atingir a idade máxima de permanência no serviço público, tá? Que hoje são 75 anos. Já os 4 civis, eles fazem concurso público e permanecem no tribunal até o atingimento da idade máxima de permanência no serviço público. Então, por exemplo, a nossa juíza decana, ela já vai fazer 33 anos de tribunal marítimo. Então, ela é concursada, né? Então, tem vitaliciedade no cargo. Agora, assim, é muito importante, é uma discussão muito constante aqui no meio jurídico sobre a segurança jurídica das decisões que são tomadas, né? Já no caso do Tribunal Marítimo, eu acho que vai além da segurança jurídica, também é a segurança para a própria navegação nas águas brasileiras, envolvendo até o comércio, a economia como um todo. Como é que o senhor avalia esse alcance? Essa pergunta é muito boa. Primeiro, eu acho importante que em que pese o Tribunal Marítimo ser um tribunal administrativo, em que a gente vai com uma pena de suspensão de uma licença para conduzir, ou uma multa de até, no máximo, R$30 mil, mas não é isso, é que o juiz togado, quando ele toma uma decisão, ele utiliza a decisão do Tribunal Marítimo para subsidiá-lo, pelo tecnicismo do nosso tribunal, né? Todos puderam ver que nós temos juristas, temos oficiais da Marinha, temos engenheiros, temos especialistas em armação. Então, o nosso colegiado ele é bastante eclético e diversificado. E as decisões que nós tomamos subsidia a decisão do nosso juiz, do desembargador. E o artigo 313 do Código do Processo Civil deixa muito claro que todos aqueles julgados que envolvam temas de responsabilidade de competência do Tribunal Marítimo, eles devem ser interrompidos até que o Tribunal Marítimo se manifeste sobre o caso. Então, quando nós falamos em segurança jurídica, nós falamos sobre aquele armador norueguês ou aquele armador de outro país, inglês, italiano, que envie seus navios para navegar em nossas águas ou explorar em nossa Amazônia Azul, gerando riquezas e empregos para brasileiros, que ele saiba que nós temos aqui uma corte totalmente especializada que vai subsidiar de forma tecnicamente correta os nossos magistrados. Então, acho que nós temos, sim, uma grande parcela de contribuição para a segurança jurídica para aqueles navios, especialmente de bandeira estrangeira, que operam em nossas águas jurisdicionais. Nós falamos há pouco que o tribunal é pouco conhecido da população brasileira, especialmente do interior do Brasil, mas há um julgamento de grande repercussão do tribunal que permitiu essa popularidade, esse conhecimento. Seria, por exemplo, aquele caso do Batom Murcho, por exemplo, ou teve outro caso? Olha, o caso do Batom Murcho é um caso emblemático, né, que efetivamente deu notoriedade aqui para o nosso tribunal. Nós temos casos recentes,
como o Cavalo Marinho 1, que foi aquele acidente que aconteceu lá na Bahia, que foi julgado aqui em tempo recorde. Em 2 anos nós iniciamos o julgamento. Tivemos recentemente o julgamento do caso do Aidar, que aconteceu lá em Vila do Conde, em que aquele, não sei se vocês tomaram conhecimento, isso é muito na mídia, em que milhares de bois ficaram flutuando lá em função desse naufrágio e causou até um impacto ambiental. Então, na realidade, felizmente, não tivemos assim, acidentes de grande repercussão nacional que tenha sido recentemente julgado no Tribunal Marítimo. Mas nós entendemos que todas as vidas humanas são importantes. E nós temos, dentro das nossas tarefas, a obrigação de estudar aquele acidente e propor à autoridade marítima, que hoje é o comandante da Marinha, né, a Marinha do Brasil, propor medidas que possam vir a contribuir para a mitigação da ocorrência desses tipos de acidentes. Então, nós, em nossos julgados, constantemente nós temos a oportunidade de propor medidas preventivas a várias autoridades, seja a autoridade marítima, a autoridade portuária. Nós estamos sempre debruçados nessa tarefa de contribuir para a segurança da navegação. Perfeito. Almirante, nós estamos na reta final do nosso programa, da nossa entrevista, e eu tenho uma outra curiosidade para apresentar para o senhor aqui. Onde é que começa e termina o mar brasileiro, o mar nacional? Isso também define, imagino, o alcance da jurisdição do Tribunal Marítimo, né? Na realidade, essa pergunta aí é uma outra entrevista, porque ela é muito, muito fértil. Primeiro, nós não temos jurisdição só em nossas águas jurisdicionais. Se tiver um acidente com um marítimo brasileiro em alto mar, nós temos jurisdição sobre aquela ocorrência. Agora, sobre o mar brasileiro, é importante que todos conheçam como é que é essa divisão dos espaços marítimos brasileiros, né? A primeira parte desse mar são 12 milhas. 12 milhas da linha de base, nós temos o que se chama mar territorial. O mar territorial brasileiro, né, nele nós temos toda a jurisdição, toda a soberania, ou seja, qualquer embarcação para lá navegar, se for navio de guerra, tem que ter permissão do Estado brasileiro. Se for um navio mercante, ele tem que chamar passagem inocente, mas nós os acompanhamos. Das 12 milhas até as 200 milhas, havendo uma zona de transição chamada zona contígua, que vai de 12 a 24, essa zona até 200 milhas, de 12 a 200, chama-se Zona Econômica Exclusiva. Nesse espaço marítimo, nós temos uma soberania que eu chamo, entre aspas, de econômica. Nós não temos exercício de soberania. Qualquer embarcação pode passar, navegar, mesmo embarcações de guerra, de outros países, mas para exploração tem que pedir permissão do Estado brasileiro. Por exemplo, então nós temos uma plataforma de petróleo explorando o nosso subsolo marinho a 150 milhas, de bandeira panamenha, um exemplo. Nós temos jurisdição, sim. Da mesma forma, se houver um incidente de poluição com uma embarcação a 700 milhas da costa, chama-se alto mar, mas esse óleo atingir instalações brasileiras, poluir e causar prejuízos para o Estado brasileiro, a Lei 2.180 de 1954, que é a lei orgânica do Tribunal Marítimo, repito, Lei 2.180 de 1954, estabelece competência para o Tribunal Marítimo julgar, caso haja impactos para o Estado brasileiro. Então, a nossa jurisdição ela é muito ampla. Qual foi a segunda parte da pergunta, olha o que você falou? Era sobre o alcance mesmo do Tribunal Marítimo em função do tamanho do mar brasileiro, né? Isso. Então, nós temos toda essa jurisdição. Inclusive, naquele incidente que aconteceu no ano passado, que provavelmente foi uma embarcação a mais de 500 milhas, no momento que for confirmado qual foi essa embarcação, nós teremos jurisdição. Então, nossa jurisdição é muito ampla.
Ok. Como a gente faz, então, a cada entrevista, Almirante, a gente pede uma indicação de leitura para a nossa audiência. O que o senhor vai indicar, por favor? Nós temos diversos autores que são importantes e que escrevem sobre direito marítimo. Então, por favor, não vejam isso como uma propaganda. Pelo menos são dois que eu consulto com maior frequência. O primeiro autor que eu costumo ler é a professora Eliane Octaviano Martins. Tá? É eu pedi apresentando aqui esse livro aqui, que normalmente eu consulto, né? E o outro é o livro Direito Processual Marítimo. Ele pertence ao autor, é o professor, doutor Matusalém Gonçalves Pimenta, que inclusive é um advogado que labuta aqui no Tribunal Marítimo. Esses são os dois aí que eu leio com mais frequência, mas há outros autores muito importantes, como a doutora Ingrid Zanella, enfim, diversos autores aí do direito marítimo. Esses dois foram que me vieram aqui nesse momento, aí, depois que me foi comentado, que veio aqui a lembrança. Perfeito, com certeza boas indicações. Eu conversei aqui, então, foi com o juiz-presidente do Tribunal Marítimo, Almirante Wilson Pereira de Lima Filho, e conversamos aí sobre o Tribunal Marítimo com jurisdição em todo o território nacional, que tem a competência de julgar acidentes e fatos da navegação e também um pouco sobre o direito marítimo. Almirante, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Ok, olha, muito obrigado, fico muito feliz em ter falado sobre o Tribunal Marítimo para magistrados e também para telespectadores do Estado de Minas Gerais. Eu me coloco à disposição e se algum dos senhores vierem ao Rio de Janeiro e quiserem conhecer um prédio muito bonito e visitar o nosso tribunal, será uma satisfação recebê-los, inclusive as sessões plenárias, elas são abertas ao público, às terças e quintas, a partir de 13h30. E se quiserem também visitar a nossa página, bote no Google, Tribunal Marítimo, faça uma navegação, vocês vão gostar muito. Muito obrigado, e não esqueçam, o Brasil é um país marítimo. Muito bom, muito interessante. Bom, e é você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista nos canais da Armagens, no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima.